Fala pessoal, queria comentar com vocês hoje sobre essa figurinha aqui. Vamos ver se vocês sabem aí. Sabe quem é esse cara? É o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, junto com talvez aí o seu melhor amigo, líder internacional, que é o Lula. Em que pese o Lula negar até a morte, a gente sabe que essa associação ela existe. Inclusive são amigos de foro de São Paulo. E o Brasil já esteve, quase enviou dinheiro do BNDES para a construção de uma hidrelétrica na Nicarágua do Daniel Ortega, lá em 2000 e... Eu não vou arriscar o ano para não cometer um erro aqui. Mas vale lembrar, o Daniel Ortega ele é presidente da Nicarágua, eleito desde 2006, eleito vírgula, que as últimas eleições foram dessa maneira aqui, ó. Nicarágua prende o 7º pré-candidato à presidência da República. Olha só! Já imaginou? Você vai concorrer numa eleição e você prende 7 presidenciáveis opositores? Pois é. Bem-vindo aí a Nicarágua. E adivinha quem é que deu parabéns para a Nicarágua? Acertou! O PT. PT lança nota saudando a eleição popular e democrática na Nicarágua. Vejam só. E aí a gente chega para os dias de hoje e ver nos dias de hoje esse tipo de pérola aqui, ó. Olha o que o queridíssimo Daniel Ortega, primeira eleição dele em 2006, lá são 5 anos o mandato. Então, 2011, 2016, 2021, 2026, ele está querendo ir para a sua 5ª eleição, Ele está querendo o 5º mandato consecutivo. No Brasil, isso daí é proibido. Inclusive, eu acho que em todas as democracias ocidentais é proibido, no regime presidencialista, no sistema presidencialista, tantas reeleições. Mas aí o PT vai dizer que não sabia disso daqui, ó. Que não volverão a haver eleições. Volverão a haver eleições. Para que por aí intentem ellos atrapar o governo, atrapar o poder. Y vamos a trabajar con las asambleas nacionales. Ah, democrata, vai trabalhar com a Assembleia Nacional aí. Las organizaciones correspondientes, las leyes, porque hay que las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias. Onde é que você já ouviu falar isso daqui? Um presidente de esquerda, ou melhor, um ditador de esquerda, que não dá para considerar presidente, o cara que coloca na cadeia 7 opositores presidenciáveis, golpistas e traidores da pátria. Escreve aqui para mim, onde é que você já viu alguém chamar os outros de golpista e traidor da pátria? Será que essa narrativa te soa familiar? Vou dar uma dica de volta aqui, ó. Cadê? Pronto. Vamos voltar ao nosso vídeo. Por muita plata que le den los yanquis, não podrão. Os yankees americanos. Isso daqui, gente, é bizarro, mas a gente tem que deixar claro antes que comecem as eleições, porque na eleição, quando a gente tentou falar dessa relação do Lula com o Daniel Ortega, o que aconteceu? Essa notícia aqui de setembro de 2021. A pedido de Lula, TSE manda apagar postagens de Eduardo Bolsonaro. As produções associavam Lula ao ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, e na avaliação da defesa petista resultam em desinformação. A ministra Carmen Lúcia, vamos combinar? Uma pessoa conhecida pela sua militância e trabalho e árduo, dia e noite, faça chuva, faça sol, pela liberdade de expressão, Carmen Lúcia, do TSE, determinou nessa segunda a retirada das redes dos vídeos com fake news contra o Lula. Ora, mas quando o Lula saiu da cadeia, olha o que ele disse sobre o Daniel Ortega. Político que começa a se achar imprescindível ou insubstituível, começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à alternância de poder. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos.
Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Meu Deus do céu, cara. Para você fazer qualquer ofício, você precisa de uma qualificação mínima. Se você quiser dirigir um avião, né, de transporte, você tem que ter uma qualificação mínima, você tem que fazer um curso, tirar um brevet. Se você quiser fazer advocacia, você tem que passar na universidade. Se você quiser ser engenheiro, médico, enfermeiro, qualquer coisa, até mesmo para as situações mais simples, né? Você, para ser gari, por exemplo, lembra no Rio de Janeiro, o concurso de gari é algo que não é simples, você tem que ter uma força física quase invejável. Mas para ser presidente da República, não. Aí vai esse tipo de sujeito, vira presidente, tá? E dá uma declaração dessa, comparando o caso do Daniel Ortega ao da primeira-ministra Angela Merkel. Não é mais primeira-ministra, né? Mas a esse tempo dessa entrevista aqui, provavelmente aqui entre 2021 e 2022, ainda era. E aí, olha a resposta que vem em cima do cachaceiro. Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España, y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Ela falou do González e da Angela Merkel e falou, eles estão tanto tempo no poder, mas eles não meteram nenhum dos seus opositores no cárcere, na cadeia. Aí o cachaceiro não esperava por essa. Vamos continuar aí. Pega a pipoca aí. Um abraço, Rony Gabriel. Eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. Por que você foi preso, amigão? Conta pra nós aí. Por causa de corrupção e lavagem de dinheiro. O triplex do Guarujá tá lá. O sítio de Atibaia tá lá. O seu filho tá documentado recebendo 300 mil reais do careca do INSS. Tá lá. Ele só não foi indiciado agora, junto com outras dezenas de pessoas, porque ele é teu filho. E vocês trocaram o delegado federal que comanda esse inquérito. Porque o Flávio Dino proibiu a CPI do INSS, lá no Senado, de colocar adiante essa quebra de sigilo. Ou melhor, eles quebraram o sigilo e o Flávio Dino mandou parar tudo. Vocês metem a mão no tapetão para proteger os seus filhos. E é justamente disso que acusavam meu pai. Não, Bolsonaro está aí interferindo na PF para salvar a pele dos filhos deles que fizeram besteira? Ora, meu Deus do céu. Essa é a máxima do Lenin, líder da esquerda, lá da Revolução Bolchevique, do início da União Soviética, né? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Isso é a essência da esquerda. Mas vamos ouvir aí o finalzinho do cachaceiro. No Brasil eu era considerado presidente da República eleito, eu fui preso. Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Quem em sã consciência acredita que ele foi preso porque o establishment queria dar uma forcinha para o Bolsonaro ser eleito? O establishment não queria o Bolsonaro. Ele te prendeu, Lula, porque você é um corrupto. Você é uma pessoa que lavou dinheiro. O teu filho é todo cagado. Ele não é o Ronaldinho dos negócios. Ninguém acredita nessa tua balela. O cara sai de um dia, né, de estagiário, limpador de bosta do elefante zoológico, para ser o Ronaldinho dos negócios e começar a assinar contrato milionário com a Oi. Porra, cara. Vocês querem zoar com o negócio todo. Manja que era ditado? Como é que era? Quem nunca comeu... Me ajuda aí, pessoal. Quem nunca comeu doce quando come se lambuza? Isso é o PT, cara. Esse tipo de gente está no poder de volta à cena do crime. Sabe, eu não sei o que as pessoas fizeram para ser presa. Eu sei que eu não fiz nada. Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição como fizeram no Brasil contra mim, ele está totalmente errado. Igual fizeram no Brasil contra mim, cara. Ele comparou o Brasil à Nicarágua, só que na Nicarágua o presidente prendeu os opositores. Ele está achando que aqui a oposição prendeu o presidente. Mas como? Cara, que loucura, cara. Que loucura. Eu não lembrava desse finalzinho, mas que loucura. E aí a gente tem um cara que tentou avisar, né? Eu tive que deletar os meus posts. O Lula aqui claramente defendendo o Daniel Ortega. Mas por que o Daniel Ortega não pode se reeleger pela milionésima vez se a Angela Merkel e o González ficaram 13, 16 anos no poder em países da Europa como primeiro-ministros? Aí a jornalista fala o óbvio na cara dele. O TSE manda eu deletar a minha postagem.
inclusive sob penas de pesadas multas, e não foi só com Ortega não, tá? Foi também com Nicolás Maduro. Mas uma pessoa tentou utilizar o espaço, pouco espaço que ainda havia, para denunciar esse tipo de relação, para abrir os olhos dos brasileiros. Quem foi esse cara? Jair Messias Bolsonaro. É por isso que ele está preso. Porque ele tem essa clareza de cenário para entender contra o que ele está lutando. Eu tenho falado e repetido muito aqui algo que realmente é importante, que é uma passagem do Sun Tzu, A Arte da Guerra, né? Um livro chinês tradicionalíssimo, onde ele fala o seguinte: se você não conhece a si e nem ao seu inimigo, você sempre será derrotado. Se você conhece a si, mas não conhece ao seu inimigo, para cada vitória haverá uma derrota. Você vai ficar na mediocridade. Agora, se você conhece a si próprio e também ao seu opositor, você sempre sairá vitorioso nos campos de batalha. É por isso, inclusive, que eu não estou preso, porque eu sei que quando o Lindbergh pediu meu passaporte, eu sei onde é que essa história ia acabar. E eu não pago para ver. E eu entendia a minha importância aqui nos Estados Unidos, tanto que a gente entregou o resultado. E eu não estou falando só de Magnitsky e retirada de visto que aposentou o Barroso, não. Eu estou falando que, olha só, o Flávio Bolsonaro contribuí. Eu fui lá nos presídios de El Salvador, do Bukele, junto com o Flávio Bolsonaro, com as relações que eu fiz, principalmente com o ministro da Justiça, Gustavo Villatoro. Consegui levar o Flávio, a gente encontrou com o Benjamin Netanyahu, lá em Jerusalém, em Israel, chefe de Estado. Encontramos o chefe de Estado do Bahrein, né, o primeiro-ministro, né, o príncipe herdeiro, o Salman bin Hamad Al Khalifa. Só não encontramos com o MBZ do Emirados Árabes porque ele não estava lá, estava de viagem internacional. Quando estivemos nos Estados Unidos, nos encontramos simplesmente com a pessoa mais difícil de se encontrar no mundo, que é o presidente Donald Trump, que gerencia a maior potência econômica e bélica do mundo. O cara estava no meio lá de um bombardeio do Irã, botando fogo nos caras, pensando que quando a tropa voltar para os Estados Unidos ainda vai fazer uma parada em Cuba, tendo ainda que ver a questão da transição ali da Venezuela, parou para receber a gente. Então eu tinha noção que muito poderia ser feito aqui fora. E a pressão internacional, ela contribui. Olha quem é que vai estar agora, né, na Convenção Nacional do PL, Javier Milei. O Flávio foi na posse de outros presidentes latino-americanos, como no Chile, José Antônio Cast. Então essa relação, ela vai para frente. Né? Recebi uma chamada de vídeo e intermediei o Flávio Bolsonaro junto com Abelardo de la Espriella, El Tigre, o novo presidente da Colômbia. Então a relação internacional, ela dá resultado, é uma pressão tão efetiva que eles estão me condenando no Brasil para tentar forçar uma extradição, para tentar fazer eu parar com o meu trabalho. Ameaçaram meu pai. Meu pai, quando ele tomou tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar e derrubada de redes, foi no inquérito que investigava as minhas condutas aqui nos Estados Unidos. Depois que o Marco Rubio, em maio do ano passado, disse ao deputado Corey Mills que estava analisando sancionar o Moraes, o que aconteceu naquela oportunidade? Logo depois foi aberto um inquérito contra mim. Inclusive, foi desarquivado o pedido do Lindbergh Farias para confiscar o meu passaporte. Tá vendo como é que eu estava certo? Que isso daí culminaria na minha prisão, caso eu não parasse? E eu não paro. Tenho muita dor de cabeça na vida, tenho que me preocupar com o advogado, tenho que me preocupar com o Interpol, tenho que dar aqui sustento à minha família aqui em dólar. Mas isso daí eu faço porque eu sei que a minha vocação é essa. Eu não estou na política para receber um bom salário de deputado federal e estou provando isso na prática. Muitos outros deputados também teriam a mesma conduta que eu, tá? Existem vários corajosos dentro da Câmara dos Deputados, nem sempre reconhecidos. Mas, pouco a pouco, a gente vai levando essa conscientização e vai trabalhando para que de fora para dentro, igual já ocorreu inúmeras vezes, a gente consiga resgatar a democracia brasileira. Para citar apenas um exemplo, eu gosto muito do Joaquim Nabuco, tá? Líder abolicionista da escravidão. Mas eu cito como exemplo aqui o Charles de Gaulle, que foi o general francês que se exilou no Reino Unido quando teve a invasão nazista e do exílio voltou a reconquistar Paris. Porque pela visão britânica, principalmente, né, do Montgomery, general Montgomery, não era estratégico dominar Paris. Depois da invasão da Normandia, as tropas aliadas passariam à margem de Paris e seguiriam indo ao norte, em direção à Bélgica e à Holanda, antes de entrar na Alemanha. Mas graças ao Charles de Gaulle, que estava no exílio, conseguiu influenciar e houve, sim,
uma dedicação para a retomada de Paris junto com a resistência francesa, que estava na rua já trocando tiro, quase que com estilingue com os nazistas, até que chegou o reforço dos aliados e os nazistas foram expulsos. Então, se você conhecer a história, você vai conseguir se posicionar melhor para direcionar o futuro. E aqui eu acho que eu já passei por todos os vídeos e as notícias que eu queria. E eu acho que ficou de bom tamanho já esse vídeo. Peço para você compartilhar, por quê? Porque sempre a nossa liberdade está em risco. A gente não sabe se amanhã vai vir uma ordem, né, de alguém do Lula para tentar, ou do Moraes, para tentar nos bloquear nas redes sociais e evitar que essa mensagem chegue até vocês. Então coloca lá, ó, o Lula, amigo do Daniel Ortega, agora não quer ser mais amiguinho porque tá pegando mal, né? O cara prendeu 7 pré-candidatos à presidência em 2021 para se reeleger e o PT deu os parabéns pro cara. E agora, né? O Lula tá querendo dizer que não é mais amiguinho dele porque ele tá falando isso daqui. No volverán a haber elecciones. Isso aqui, gente, é o sonho do Lula. Se o Lula puder, um dia ele vai fazer isso aqui. É que o Daniel Ortega não é tão sofisticado igual o Lula, né? Mas se ele puder, eles sempre vão fazer isso. É só uma questão de oportunidade. Duvida? Volta 10 anos atrás. Pergunta 10 anos atrás para si próprio. Você acredita que centenas de velhinhas seriam postas na cadeia para justificar o emprisionamento de um líder de direita chamado Jair Messias Bolsonaro, condenado a 27 anos de cadeia? Por associação armada, golpe de Estado armado? Você sabe o que eles botaram, né, para justificar esse negócio de armado, né, que é uma pena mais grave? Eles falaram que todo militar tem armas. Logo, qualquer participação de militar em um ato desses, que eles consideram golpista, a gente sabe que não é, mas qualquer participação de militar no ato desses, então logo se converte em um golpe armado. Eu falo, meu Deus. Mas a gente vai seguir aqui com Olavo de Carvalho. Não parar, não precipitar, não retroceder. Quem resistir mais, ganha. Um abraço a todos vocês, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo deixando seu like. Fiquem com Deus. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.